Olá, como sempre, eu me apresento. Eu sou Marcos Lola. O meu objetivo de fazer esse vídeo é para tentar esclarecer para vocês qual é a diferença do espírito dos humanos para o espírito dos animais. Eu estou aqui com esse óculos escuro devido à claridade, que é muito grande aqui e atrapalha um pouco aqui a filmagem. Mas a minha proposta é esclarecer essa diferença, do espírito dos seres humanos para o espírito dos animais. Vou tratar aqui apenas do espírito dos seres viventes, humanos e animais. Não espírito, a palavra espírito no sentido geral, que espírito também significa anjos, criaturas espirituais que são anjos, e Deus é espírito, é uma criatura espiritual. Mas eu vou tratar aqui apenas do espírito dos seres viventes, dos humanos e dos animais. Lendo Gênesis no capítulo 2, no versículo 7, a gente encontra ali a passagem que diz assim: Deus formou o homem do pó do solo e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Nas narinas, esse fôlego, esse sopro, que é chamado também de ruá, pneuma, ou simplesmente a respiração, é o que sustenta basicamente tanto os humanos como os animais. Esse é o espírito basicamente de todos os seres viventes. Porém, os seres humanos, o espírito dos seres humanos é um pouco mais abrangente, visto que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E o ser humano tem raciocínio, tem consciência, diferentemente dos animais. Então esse espírito, que significa também no ser humano a disposição mental, que é a nossa consciência, também nós vamos encontrar algumas passagens que dá-se a referência desse sentido de ser o nosso espírito. Como por exemplo, já me fizeram uma pergunta baseada em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, como que se pode purificar o espírito se simplesmente fosse o ruá, o pneuma ou simplesmente a respiração. Então, para responder essa pergunta de 1 Tessalonicenses 5, 23, purificar o espírito, é você purificar a sua mente de pensamentos negativos, pensamentos imorais, imoralidade e coisas que Deus não aprova. Então, a sua mente tem que ser purificada, tem que ser tirada esses pensamentos ruins da sua mente, que significa, então, assim que você vai purificar o seu espírito. Seguindo aqui alguns textos que nós vamos ler, Deus nos criou com a possibilidade de nos tornarmos pessoas espirituais, desenvolver espiritualidade para diferenciar dos animais. Porém, como nós temos o livre-arbítrio, nós podemos ser o que quisermos ser. Se quisermos ser simplesmente um homem carnal, como a Bíblia chama, ou um homem físico, e não desenvolver a espiritualidade, isso fica a nosso critério. Porém, espiritualidade, a gente já nasce com o desejo inato de adorar, ou seja, querer adorar algo, divino ou algo superior a nós. Então, para explicar a palavra, o que significa espiritualidade, a Bíblia dá a seguinte definição. Na Bíblia, o termo espiritualidade é usado para descrever o desejo intenso de uma pessoa de agradar a Deus e pensar como Ele. A pessoa espiritual se esforça para viver de acordo com os padrões de Deus e seguir as orientações do seu Espírito Santo. Aí na Bíblia, em 1 Coríntios, no capítulo 2, do versículo 14 ao 16, aqui fala que o homem carnal, ele só pensa nas coisas da carne, nas coisas materiais. Quando fala para ele de coisas espirituais, segundo o texto de 1 Coríntios 2, 14 a 16, ele acha que isso é uma tolice. Então, se o ser humano não desenvolver a espiritualidade como realmente Deus planejou para que ele fosse assim, segundo o texto de Judas, capítulo 19, diz que nós seríamos simplesmente como animais, sem espiritualidade. O texto de Judas diz isso.
Interessante que o homem, o ser humano que não desenvolve espiritualidade, o texto de Eclesiastes capítulo 3, versículo 19 e 20, diz que como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo espírito, que nesse caso é o ruá, pneuma ou a respiração, e todos vão para o mesmo lugar. Todos são pó e todos retornam ao pó. Então, se o homem morre nessa condição sem espiritualidade, o animal morre também e o animal não tem perspectiva de ressurreição e nem de vida eterna. O ser humano morrendo nessa condição, também ele não tem perspectiva de ressurreição e nem de vida eterna. Então, o importante é que desenvolvamos a nossa espiritualidade. Agora, alimento espiritual é tudo aquilo que nós colocamos na nossa mente. Pode ser um alimento bom ou pode ser um alimento ruim. É necessário que possamos fazer uma filtragem, porque Deus só aprova as coisas puras, pensamentos puros e divinos. Por exemplo, existe até um texto aqui que eu vou ler agora, de Romanos, no capítulo 8 e o versículo 5. Veja que existe uma luta muito grande entre a mente e o corpo, ou podemos até dizer entre a mente, entre o espírito que está localizado na nossa mente, que é a nossa consciência, e a alma, que é o nosso corpo, a carne. Diz assim, pois os que vivem de acordo com a carne fixam a mente nas coisas da carne, mas os que vivem de acordo com o espírito, ou seja, com a sua disposição mental, nas coisas do espírito. Pois fixar a mente na carne significa morte, ou seja, um homem carnal, que não se preocupa com a sua espiritualidade, significa morte. Mas fixar a mente no espírito significa vida e paz. Porque fixar a mente na carne significa inimizade com Deus, visto que a carne não está em sujeição à lei de Deus, de fato nem pode estar. De modo que os que vivem em harmonia com a carne não podem agradar a Deus. Então há a necessidade de desenvolvermos a nossa espiritualidade de uma maneira pura, pensamentos puros, informações verdadeiras, porque podemos colocar também na nossa mente informações falsas, alimentar a espiritualidade. Vamos fazer aqui uma comparação com um alimento físico. Quando o alimento físico é de boa qualidade, poderemos ter saúde, mas se for de péssima qualidade, poderemos prejudicar a nossa saúde física. O alimento espiritual, aquilo que nós colocamos na mente, também é a mesma coisa. Se for um alimento bom, filtrado, escolhido, verdadeiro, a nossa espiritualidade, o nosso espírito se torna forte. Então fica mais difícil da carne, o desejo da nossa carne vencer o nosso espírito, ou a nossa disposição mental, a nossa consciência treinada pela palavra de Deus. E também aqui no livro de Gálatas, no capítulo 5, que nós podemos ler, Gálatas capítulo 5, veja só que interessante a luta, entre a carne e o espírito, a sua disposição mental, que diz assim, mas eu digo, continue andando por espírito e não executarão nenhum desejo carnal. Então, nesse caso, se você alimenta seu espírito, sua mente, sua consciência e ela se torna forte, então você vai vencer os desejos da carne, pois a carne é contra o espírito no seu desejo e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que vocês não fazem as coisas que querem fazer. Então percebeu que existe uma luta entre a carne e o espírito, a sua disposição mental, a sua consciência treinada pela palavra de Deus? É assim que funciona, É assim que nós devemos trabalhar para que o nosso espírito esteja purificado. Para responder a pergunta que me foi feita uma vez, que está baseada em 1 Tessalonicenses 5, 23, como é que se purifica o espírito se eu
tinha falado que o espírito era simplesmente o pneuma, o ruar ou simplesmente a respiração. Mas aí, nas pesquisas que nós estamos observando aqui, o espírito do ser humano, que a proposta é explicar isso, a diferença, o espírito do ser humano, ele é mais abrangente, porque ele envolve a consciência envolve a nossa disposição mental para fazer ou certo ou errado. E como se desenvolve uma espiritualidade de acordo com a vontade de Deus, então teremos assim a sua aprovação, para que sejamos pessoas não como animais, né? Sem raciocínio e sem perspectiva de vida eterna ou ressurreição. Agora, aqui no caso, deixa eu ver se tem mais aqui alguma coisa que eu gostaria de apresentar. Então, aqui no livro de Romanos, capítulo 8, eu acho que eu já li, né? Acho que eu estou aqui meio confuso aqui. Também tem Romanos no capítulo 7, 22 e 23, que fala justamente aqui alguma coisa relacionada à nossa luta, né? Que o apóstolo Paulo ele teve essa dificuldade também como ser humano, todos nós temos. Então, o nosso espírito, a nossa disposição mental, a nossa consciência, ela tem que estar bem preparada, bem fortalecida para vencermos os desejos carnais, para não sermos simplesmente um homem físico ou um homem carnal. Interessante também que Jesus, uma certa vez, em Mateus, no capítulo 22, né, que eu vou até dar uma lida aqui, Mateus no capítulo 22, e no versículo 36 a 37, veja que Jesus ele deu aqui um conselho, o seguinte, olha só que interessante, que a nossa mente ela tem que estar purificada com os desejos de acordo com os pensamentos de Deus. Assim que está escrito aqui, ó. Diz assim, perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento da lei de Deus. Então Jesus responde da seguinte maneira: ame a Jeová seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, ou seja, a alma significa o seu ser, você é a alma por completo, de toda a sua alma e de toda a sua mente, quer dizer, sua mente, o seu espírito tem que estar de uma forma completa, não sobrar nenhum espaço para pensamentos diferentes dos propósitos de Deus. Porque se nós colocarmos na nossa mente, por exemplo, uma preocupação, deixar na nossa mente espaço para pensarmos, por exemplo, se envolver com a política, aí já vamos contaminar a nossa mente com desejos que Deus não gostaria que nós depositássemos essa confiança em qual será o próximo presidente, qual será o próximo governo. Então nós temos que colocar na nossa mente, alimentar a nossa mente com coisas espirituais sólidas e verdadeiras, né? Que é o reino de Deus que vai solucionar todos os nossos problemas. Então a nossa mente tem que estar focada aí, não pode estar dividida, porque tem um texto que fala que se nós, aqui em 1 Coríntios 10 e 21, diz que nós não podemos nos alimentar da mesa do diabo e da mesa de Jeová. Então, pensamentos negativos, informações negativas, falsas, ensinamentos falsos, vai enfraquecer a nossa mente, ou seja, enfraquecer a nossa espiritualidade. Então a nossa espiritualidade ela tem que estar fortalecida para vencermos as práticas desse mundo e os desejos carnais dessa vida. Espero que eu tenha passado o recado direito aí para vocês, né? Falando sobre a diferença do espírito humano e do espírito dos animais, que ela é mais abrangente, envolve a nossa consciência, né? Os nossos pensamentos puros, para purificar o espírito, como eu falei de 1 Tessalonicenses 5:23, é a nossa purificação da nossa mente. Não existe aí nesse texto a chamada tricotomia, porque nós dizem que nós alma, corpo, alma e espírito. Não, o corpo, a alma
e o espírito é um conjunto. Para ser corpo, alma e espírito é um conjunto completo. Não, nada aí funciona separadamente, para dizer que existe essa história de tricotomia. Então, eu passaria aqui até um recado para o meu irmão Ronaldo Candedo Silva, que ele tem mais equipamento do que eu e ele poderia até fazer, um vídeo baseado também nesse assunto, que o meu equipamento aqui é rústico, né? Talvez ele pudesse fazer até um vídeo melhor, né? Espero que eu tenha dado conta desse recado. Também o Marcelo Atafona poderia também fazer, né, um vídeo relacionado a esse assunto. Com certeza ficaria muito melhor, devido ao equipamento que eles têm e a prática que eles têm também. Mas nós nos encontramos aí nos próximos vídeos. Agradeço a atenção de todos vocês e que Jeová continue abençoando a todos nós.